Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a segunda parte da aula de Revolução Francesa. Eu tinha dito na primeira parte, a parte final, sobre as causas estruturais da Revolução e as causas conjunturais da Revolução. Não se esqueçam que estruturais é problemas internos que se desenvolveram na França até 1789. E conjunturais são coisas que vão surgindo por acaso, né? Guerras, fome, estiagem que ninguém consegue planejar. Então não é conjuntural, ok? Seguindo, galera, pós discussão todo esse problema, né, de causas estruturais e estruturais, vamos ao desenvolvimento, ao processo até chegar à grande Revolução Francesa, ok? Então, primeira coisa aqui, pessoal, é a convocação dos Estados Gerais, que é o que? Na verdade, é uma assembleia, ok? É uma assembleia de estados, ok? Só deixa eu ajeitar a cor aqui, muito bem. Ó, é a Assembleia dos Estados Gerais. O que vai acontecer? O ministro Calonne, ele vai ser demitido por ele ser extremamente autoritário, ok? Então, o que o rei vai fazer? O rei vai nomear o Necker, ok? Esse cara é famoso porque ele era muito bem quisto pela população. Ele era conhecido como bem amado do povo. E ele tenta fazer uma convocação da Assembleia do Estado Geral onde os privilégios da nobreza não seriam diminuídos. Então, olha lá, legítima sem a perda dos privilégios, tá? Por pressão, pessoal, nós vamos ter uma votação por cabeça e não por estado. Veja que inteligente, né? A ideia é o quê? O primeiro estado, que é o clero, o alto clero, tem 291 deputados. O segundo estado tem 270 deputados. E o terceiro estado, que é o estado do povo, burguesia e o povo, né? Temos aí 578, que é um número menor. Então, se formos pegar aqui, galera, esses dois estados sendo aliados, esse daqui sai como perdedor do processo. Temos um problema. Então, vitória por 17 votos para o terceiro estado. Apesar desses dois se unirem, né, que eles sempre nobres e clérigos se juntam, nós temos uma vitória por 17 votos do terceiro estado. Qual é a consequência disso, pessoal? O rei manda fechar a assembleia, tá? E aí, né, é um problema, tá? Mesmo o rei perdendo nessa Assembleia dos Estados Gerais, que foi idealizado pelo ministro dele, o Necker, que logo depois foi demitido, né, obviamente, nós vamos ter o rei autoritário. O rei vai mandar fechar a Assembleia dos Estados Gerais, que ele mesmo convocou. O terceiro estado proclama o juramento de Jean de Paume. É um jogo, pessoal, muito parecido hoje com a peteca, beleza? A França tinha muitos disso, ginásios disso, né? Imagina isso, ginásios do jogo de Jean de Paume. É um joguinho que, igual a peteca, bonitinho lá. Então eles se reuniram lá e convocam uma formação, né, do Estado, uma formação nova de uma guarda nacional, a construção de um Estado paralelo. Vocês vejam só, eles têm o Estado do rei da França, temos o Estado de Luís XVI funcionando, exército e tal, e por conta dessa assembleia, galera, que foi feita lá, no juramento de Jean de Paume, nós vamos ter a formação de uma guarda nacional para resolver esse problema, um exército mesmo, né? Formação de uma assembleia constituinte, eles vão fazer uma assembleia constituinte, galera, eles vão escrever uma constituição do que será a França a partir de agora, nesse momento aí. Bom, demissão de Necker, como eu disse para vocês, em 11 de setembro, logo depois, né? 14 de setembro, olha a data aqui, de 89, queda da Bastilha, início da Revolução. Quando tira o Necker, o povo ainda fica mais revoltado ainda, porque os caras eram a favor dele, gostavam dele, apesar de não ter dado certo o plano, tal. Nós vamos ter em 14 de 7 de 1789 a famigerada, a grande Revolução Francesa. A queda da Bastilha, pessoal, é muito simbólico.
Prestem bastante atenção. O que é a Bastilha? A Bastilha era uma prisão. Por muito tempo, ela foi a prisão, um símbolo do autoritarismo real, do absolutismo. Então, veja só. O rei, ele estava extremamente autoritário e mandando muito, né? Então, eles prendiam as pessoas, eles condenavam à tortura as pessoas. Tem uma forma diferente, né, nesse período de violência, tá? Então a gente vai ter a queda da Bastilha, que é o que? É destruição dessa prisão, que inclusive funcionava meio na época como um depósito de pólvora e armas, tá? Então veja só, a queda da Bastilha é o ato simbólico da quebra da Revolução. Então pensem comigo, qual é o poder que sustenta um rei? É a violência. E uma prisão é a representação material desse poder. Destruir a prisão demonstra o quê? A destruição do poder real. Então, olha que genial que foi a destruição da queda da Bastilha. Temos aí o início dessa revolução. Noite do Grande Medo. Gente, a Noite do Grande Medo, que foi na mesma noite aqui, 14 de setembro, a gente vai ter a perseguição aos nobres. Quem era nobre, estava na rua, foi morto, foi assassinado, ok? Foi a perseguição, a Noite do Grande Medo, perseguição aos nobres. Olha lá, esse daqui é o juramento de Jeanne de Palme, galera. Vocês estão vendo, esse daqui é um salão onde acontecia o jogo, né? O jogo muito parecido aí com a peteca que a gente costuma usar. Aqui é uma representação da queda da Bastilha, da destruição da queda da Bastilha, ok? Muito importante, como eu disse para vocês, a queda simbólica desse poder, ok? Pessoal, continuando. O primeiro documento da Revolução foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Fim das distinções de nascimento, a primeira coisa que foi colocada lá. Todos os homens são iguais. Base iluminista, com limites, cidadão do homem francês. Não se esqueça, a França tinha várias outras regiões, pessoal, onde dominava, né? Então, o francês, o homem nascido na França, legítima, é um cidadão. E outra coisa aqui, um detalhe para os nossos tempos atuais, é que eles destacavam apenas os homens. Existe até uma questão, uma petição da Marie Guzzi, uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. Um problema, ela foi executada por apresentar essa petição. Pra vocês terem uma noção de que o mundo naquela época não é como nosso dia hoje, apesar dele existir ainda um monte de problema em relação aos direitos da mulher, tá? Trabalhado na Semana da Mulher, no começo de março, tá, gente? Semana do dia 8 aí, a escola toda fez aulas a respeito dos direitos da mulher. Aqui, apesar de estar dizendo a distinção de nascimentos, ela é muito restritiva. Não se esqueça que na Grécia ateniense, nós temos também o cidadão, só que só poderia ser homem, tá? Nascido em Atenas e maior de idade. Aqui só homens e franceses podem ser cidadãos. Então tem uma limitação, né? É um problema. Isso a gente, graças a um movimento poderoso das mulheres, a primeira onda sufragista, a primeira onda feminista, a segunda, a terceira onda, né? São conhecidas aí. O feminismo conseguiu lutar e conseguir melhores condições para os direitos da mulher. Parabéns às mulheres aí por essa luta, por essas conquistas, e desejo só que elas continuem crescendo até que nos igualem, né? Homens e mulheres, os gêneros sejam... E até essa ideia de gênero a gente poderia rediscutir ela aí pensando... o papel, né, do gênero, porque o homem teve sempre mais direitos do que a mulher. Então a gente sempre pode fazer esses questionamentos. Bom, continuando, pessoal, nós vamos ver aqui
a Assembleia Nacional, que vai de 1789 a 790. Confisco dos bens da igreja, começa o movimento revolucionário. Vocês estão vendo, a igreja, meus amigos, o rei ainda não morreu, não se esqueçam disso. O rei ainda está vivo. Luís XVI pelo esse primeiro documento aqui que eu disse para vocês, ele é o primeiro cidadão. Não se esqueçam que o rei, ele tem um valor, né? O rei Luís XVI, assim como todos os reis, foram chamados pelo povo como o pai deles, né? Então essa é a ideia simbólica. Então temos o confisco dos bens da igreja, do clero, né? Os funcionários públicos que eram ricos, poderosos, vamos confiscar esses caras. Temos a primeira Constituição de 1791, monarquia constitucional. O rei é o chefe do executivo, mas ele vai obedecer uma Constituição, ok? O voto vai ser censitário. Olha o problema aí. Voto por renda. Quem tem renda ganha o direito a voto. Emigração da alta nobreza. O que é isso daqui? A galera tá indo embora da França. A França, você tem uma saída muito louca da nobreza da França, de medo desse processo revolucionário. E fuga do rei para a Áustria. A Maria Antonieta, pessoal, ela é austríaca. A família dela é austríaca. É um reino muito poderoso, um império poderoso nesse período e que vai até a Primeira Guerra Mundial e vai dar trabalho pra caramba. Bom, ele foge, só que é pego. Quando ele é pego, a galera fala, não, amigão, já era para você, já deu. E aí temos a declaração de guerra contra a Áustria, da Áustria e da Prússia, que são a origem das futuras coligações, né? Nós vamos discutir o que são as coligações. A Áustria e a Prússia vão se unir para derrotar quem? A França revolucionária. Napoleão vai estar na frente do exército tentando bater nesses caras aqui, vai ser bem sucedido em várias, exceto a última, né, dando spoiler do que vai acontecer. Bom, o rei vai fugir, ele vai ser executado, ele vai ser pego e executado, e aí acabou esse processo aí. Temos a primeira etapa, vamos para a primeira etapa, disputa entre a burguesia. Temos dois tipos de burguês, e aí, galera, começa a nascer o que nós conhecemos hoje como esquerda e direita. Obviamente que a origem é essa, mas não é mais o mesmo sentido de esquerda e direita na questão política. Eu sou de esquerda, eu sou de direita. É muito mais complexo hoje, tá? É muito mais complexo hoje determinar uma pessoa se ela é de esquerda ou de direita. Porque mudou-se muito as teorias políticas, as perspectivas políticas, né? A sociedade se alterou demais. Aqui nasce o que é esquerda, o que é direita, eu vou mostrar para vocês. Então a gente vai ter uma disputa entre a burguesia para quem vai comandar essa nova França. E temos os girondinos. Os girondinos são a alta burguesia, os podres de rico, os donos das grandes fábricas que desejavam manter a monarquia. Então eles desejavam ter um rei. Esses caras vão ser os caras que vão colocar Napoleão na parada. Esses caras vão organizar um golpe para que Napoleão assuma. Sentavam-se à direita, galera. Olha lá a palavrinha aqui, ó, direita, tá? Sentavam-se à direita do parlamento. O parlamento é a casa dos deputados. Jacobinos é a baixa burguesia. Eles eram, veja só, burguesia, aliados aos sans-culottes, os sem-meias. O povo, né, o povo de fato, desejavam instituir, o povo no caso mais urbano, tá? Desejavam instituir uma república, isso que vai acontecer, tá? E executar o rei, sentavam-se à esquerda. À esquerda, galera. A ideia hoje não é de que a esquerda é comunista, socialista, anarquista, sei lá, os uístas que tem, não é? Mas a origem dela é a burguesa. Olha a contradição aí, entende? Como que a burguesia vai dar origem a algo que é socialista? Entende como se é muito complexo hoje essa discussão de esquerda e direita? Hoje a gente joga tudo no meio do campo da esquerda, socialista,
socialista, anarquista e tudo mais, mas quem deu origem a esse conceito de esquerda e direita é a baixa burguesia, empresários, não é o campesinato, o trabalhador, lavrador, não, foi esses caras aqui da burguesia. Continuando, liderados por Marat, um médico, Danton e Robespierre, que faziam um papel aí de advogados, né, muito forte, instituem a Comuna Insurrecional de Paris e assumem o controle da França e proclamam a República, tá? Vamos para a segunda parte para a gente terminar isso daqui, depois a gente vai desenrolar o que será o fim dessa revolução o fim dessa revolução não, o início da era napoleônica. Vamos lá. De 92 a 95, quem fica no poder são os jacobinos, a baixa burguesia, a esquerda. Massacre de Setembro, morte por linchamento. Galera, prestem bastante atenção. A gente vai ter um massacre em setembro, né? Logo no começo da Revolução, onde mata várias e várias pessoas aí que eram contra o processo revolucionário. Não, isso é muito legal, vou falar coisas para vocês, isso daqui é muito importante entender. Não houve na história nenhum processo revolucionário que não houve dor e sangue. Prestem bastante atenção. A escravidão no Haiti não acabou porque os africanos pediram educadamente para acabar com a escravidão. Não, foi violento. A Revolução Francesa vai ser extremamente violenta. A Revolução Americana, que a gente chama de Independência Americana, vai ser extremamente violenta. É uma guerra, não é? Nós temos, então, um processo de extrema violência acontecendo para se desenvolver uma revolução. Porque quem está no poder e quem compartilha desse poder, quem defende esse poder, não quer largar ele. Então eles vão lutar para não acontecer isso. E quem está sofrendo com esse processo aí vai se entregar mesmo e a luta, pegar a arma e tentar fazer esse processo aí. Porque é complicado, leva muito tempo, né? Por exemplo, o apartheid na África do Sul levou assim, décadas com um movimento, né, liderado por Mandela e outros ali importantes desse momento, liderados aí, vai se desenvolver o apartheid e o Mandela faz algo inovador, assim como Gandhi, que é a da não violência. Mas não se enganem, quem não era violento, quem era pacifista, era um movimento revolucionário, porém eles sofreram muita violência, tá? Segregação, prisão, tortura, sofreram demais. Mandela ficou 27 anos preso, galera. Então veja só. Em 21 de janeiro de 1793, tem a execução de Luís Capeto, que é o nosso rei Luís XVI, o primeiro rei a ser executado na França. A Revolução, Carlos I na Inglaterra já foi executado em 1600 alguma coisa, que eu não lembro muito bem a data agora aqui. Mas o primeiro rei executado foi na Inglaterra. Mas na França vai ser esse amigo aqui, ó. Luís XVI, neto de Luís XIV, o Rei Sol. Formação de movimento contra a Revolução, a França Revolucionária, vai ser as coligações, tá? Então, temor da expansão, por que aconteceu? Porque eles têm medo da expansão das ideias revolucionárias pela Europa. A maioria dos países eram absolutistas. Olha só, os países europeus estavam assim, meu Jesus Cristo, é agora que nós vai se ferrar. Olha só, nós temos um movimento revolucionário crescendo. Se a gente não apaga esse fogo agora, o bicho pega, ele se espalha para todos os países. E aí as coligações são formadas para tentar derrubar a Revolução Francesa, tá? A maioria não vai dar certo. A segunda coisa, a Inglaterra tem um temor pelo desenvolvimento industrial e uma concorrência da França, então eles querem lutar contra essa França revolucionária, porque eles podem acabar ou tentar competir, de certo modo, de igual para igual com a indústria inglesa. Então eles morrem de medo disso, ok? Formação das coligações contra a França. A gente vai ter primeira coligação. Olha quantos países lutaram contra a França e a França venceu, galera. Inglaterra, Áustria, Prússia, Holanda e a Espanha.
todos os países absolutistas que estavam morrendo de medo dessas ideias revolucionárias e iluministas. O iluminismo é extremamente importante, revejam essa aula caso vocês queiram, acharem necessário, contra a França. Vitória do exército revolucionário francês. Galera, etapas mais radical da Revolução, para terminar essa segunda parte, o terror vermelho. Foi conhecido como terror vermelho. Por quê? Radical, porque as execuções eram em praça pública. Era um espetáculo do sangue, era um espetáculo da punição. Assistam o filme que eu já indiquei para vocês no nosso primeiro vídeo, a primeira parte, o filme Jogos Vorazes, onde eles colocam pessoas dentro de um cenário, né, terrorizante, com várias questões letais lá, várias armadilhas mortais para as pessoas morrerem, e a galera assiste aquilo, né, constantemente. Então essa sede por sangue foi muito desenvolvida durante a Revolução, a parte mais radical da Revolução. A gente vai ter a Constituição do ano 1. Por que ano 1? Porque a partir da Revolução Francesa, em 1789, os franceses começaram a parar de contar o calendário antigo, 1780, 1790. Eles têm um novo calendário, a França vai ter um novo calendário, uma nova forma de contar os anos. Então, primeiro ano da Revolução, passou um ano, 89 a 90, primeiro ano da Revolução. E essa Constituição, galera, vai trazer o sufrágio universal masculino, o direito ao voto aos homens, a todos, universal é a todos os homens, direito ao voto, tá? Comitê da Salvação Pública, que vai ser o Exército, Comitê da Segurança Nacional, Segurança Interna, um comitê para tratar só da segurança interna, democratização dos processos políticos, isso é importante, isso existe até hoje, por causa deles é que existem hoje. Galera, para ser político, nós temos que fazer um processo democrático. No Brasil não é tão democrático porque as leis permitem que quem tem dinheiro seja a maior parte, claro, obviamente, quem seja deputado, seja político, né? Poucas pessoas são pobres que são políticos no Brasil. Então o sistema deixa ainda que o rico ainda se candidate mais e ganhe mais eleição. Aqui começa, porque antes quem fazia parte da política era só nobres, agora não é mais. Instalação de uma educação universal. Galera, eu falei com vocês sobre isso. Quem que lutava por isso na França? Jean-Jacques Rousseau. Ele falava que deveria haver uma educação universal para todos, para que todos acessassem direitos, ok? A gente vai ter o Tribunal Revolucionário, que julgava os crimes contra a Revolução, por isso que é a etapa mais radical, tá? Contra a Revolução, período de terror. Pessoal, líder, Robespierre, esse cara aqui, ele vai ser o líder da Revolução Francesa, junto com Danton e Marat, e ele vai governar, né? No caso ali, ele vai ser o grande juiz dos crimes, né? Ele que vai julgar e determinar, obviamente que era o povo ali que determinava, mas ele era o algoz disso tudo. Então, autoritário, violento e monolítico. Por quê? Só um no poder, só um ali controlando tudo isso. Ele vai ser autoritário, ele vai ser violento, inclusive pessoas que fizeram parte da Revolução vão morrer, né? Danton, no caso, é um deles. Ele vai ser morto, vai ser morto nesse processo revolucionário. E é contraditório, por quê? Eles condenavam justamente a violência e o controle, né, o monopólio da política no rei, e ele está sendo, então é um problema. Morte de Marat, isso é muito importante. Marat, ele era a voz da revolução. Marat, ele era médico, mas ele ficou fugido durante o processo revolucionário. Ele contraiu uma doença nos esgotos de Paris, da França, tá? E aí esse cara, ele
tinha que ficar dentro de uma banheira tal. Vou falar mais sobre ele numa próxima aula. Mahat, ele recebia as pessoas para cuidar delas, para escutar a sua voz, né? Ouvir elas, a clamor. Então a porta dele sempre ficava aberta e ele ficava submerso dentro de uma banheira, porque a doença dele precisava dessa situação. Bom, o que acontece? Ele escrevia, ele tinha um jornal, né? Então ele escrevia muito sobre isso, e ele acaba sendo assassinado por uma girondina, uma senhora que era da classe burguesa rica, e enfia uma faca no peito de Mahat, e esse cara se torna o Jesus Cristo da Revolução. Eu digo isso porque a obra de arte desenvolvida a partir da morte dele é comparando a morte de Jesus no colo de Maria. A Pietà de Michelangelo, a escultura em mármore, indica isso. E quando ele é desenhado por Davi, né, na França, a pedido de Napoleão, ele é pintado como se fosse Jesus morto no colo de Maria. Então ele se torna um mártir da Revolução, período mais intenso, ok? Pessoal, para finalizar, faltam os recursos dos jacobinos para resolver a crise econômica. O povo ainda lembra que teve estiagem, tem dívidas e tudo mais, e os jacobinos não conseguem resolver esse problema. Lei dos preços máximos, tabelamento dos preços. O que é isso? Isso é congelar os preços. Os preços não vão mudar mais. Existem problemas, porque as empresas vão começar a falir, elas estão gastando mais para produzir algo, né? A abolição da escravidão nas colônias. Haiti, por exemplo, nesse momento a revolução haitiana vai se desenvolver, ok? Vai nascer ali. Então as colônias francesas vão acabar com a escravidão, eles eram contra a escravidão, coisa legal aí do iluminismo. Mudança no calendário religioso, galera. Mudança nas semanas. Nós tínhamos um calendário religioso, gregoriano, né? O Papa Gregório. As semanas eram religiosas, 7 dias foi o tempo que levou Deus para criar o universo, então mudou-se isso também. Tentativa de abolir a religião cristã na França, não conseguiu, mas tentou, ok? Tal radicalismo levou à execução o golpe do 9 Thermidor, que é o mês desse novo calendário francês. O golpe, eu vou explicar para vocês que é o golpe girondino. Os girondinos vão tomar o poder e aí vai ficar para a nossa próxima aula. Olha aqui como é que era dividido os meses na França revolucionária. Vindemiário, é o mês da colheita da uva. Brumário, pessoal, a origem do nome Bruno vem de Brumário. Olha que legal, para os Brunos que estão me escutando aí, seu nome quer dizer escuro, nebuloso, tá? Mês dos nevoeiros. Frimário, mês das geadas, onde é muito frio. Vinoso, mês da neve. Pluvioso, né? Chuvas. E aí a gente vai ter um aqui, galera, nesse mês aqui, o Brumário, vai ter um 18 Brumário, que é importante esse mês aqui, porque é o mês do golpe onde Napoleão vai assumir o poder, que vai ser no outono. É dividido dessa modo, ó, 3, 3, 3, 3 por estação, tá? Pessoal, a etapa revolucionária girondina eu vou deixar para a terceira parte da nossa aula de Revolução Francesa, para não se alongar muito nesse vídeo, ok? Vamos lá, vamos continuar estudando, pessoal. Um abraço do professor Ortega aqui e acompanhe a nossa terceira parte da aula sobre a Revolução Francesa, ok? Um beijo para vocês.